Bem, boa tarde. Antes de tudo, agradecer esse momento para partilhar, compartilhar e também ser tocado, né? Tocar e ser tocado através dessa outra energia que a gente está construindo por esses meios, né, diferentes da internet. É uma satisfação mesmo estar aqui para lembrar, mas também para pensar no que pode ser feito com essa lembrança. Então, eu vou falar muito rapidamente, em tom de depoimento, não como uma explicitação de aspectos teóricos ou metodológicos que nós desenvolvemos e ainda continuamos pensando sobre isso, mas, enfim, um rápido depoimento mesmo, algo mais pessoal. Eu assumi a direção do Museu do Ceará em 2000, final de 2000, e vinha de um doutorado em História e recebi esse desafio de passar a tarde no museu e a manhã na universidade. De manhã dando aula e à tarde no museu, em certa medida também em sala de aula, mas assumindo as funções burocráticas e várias outras que uma direção exige. O museu tinha e ainda tem esse sentido de ser chamado ou classificado de museu histórico, de modo que, sendo eu professor de história, havia alguma combinação aí possível. Então, a primeira coisa que a gente foi fazendo, e eu sempre vou dizer a gente, porque o meu papel foi, no máximo de coordenação, no máximo. Direção, jamais. Só em momentos burocráticos que precisa de assinatura e assim por diante, né? Mas sempre buscando essa ideia de exercer a função de coordenação e não de direção. Pois a primeira coisa foi exatamente pensar em colocar um nome na sala onde os estudantes eram recebidos. Essa foi a primeira coisa. E aí eu acho que foi a grande ordem que eu dei, digamos assim, no sentido de autoridade, é que seria Paulo Freire. Aí não foi feita reunião para saber se o nome seria Paulo Freire. Digamos que esse pontapé inicial foi o meu ato mais autoritário. Daí para frente, pronto, era escutar e escutar mesmo, não é? E escutar o que fosse possível, gente de dentro e gente de fora. Aí criamos até um nomezinho engraçado chamado LAMU, Laboratório de Museologia, mas assim, no sentido de dar a ideia de que o museu deveria ser um espaço de encontro. Então tudo surgiu daí, todas as ideias foram feitas nesse laboratório, né? Testadas, é, às vezes iam para frente, às vezes não iam, muitas discussões. Eu vou citar só um caso aqui, não sei nem se o protagonista me autorizaria a citar esse caso. E eu já digo que não é mentira, porque eu gosto de contar história e as pessoas, muitas vezes, dizem que é mentira. Se tiver alguma testemunha aqui, da Carol, Alexandre ou João Paulo, por favor, me apoiem dizendo que foi verdade. Se não tiver, pronto, vai correr mais uma ideia de que eu estou mentindo. Como eu disse, é nesse sentido coletivo mesmo, as pessoas circulando e se sentindo atraídas pelo museu, né? E participando, e tendo a possibilidade de publicar livros, criamos uma linha editorial, acho que quando eu saí já tinha 50 volumes, livrinhos pequenos, né? Cadernos, enfim, sem entrar em detalhes, mas eu recebi muito apoio, assim, o apoio empolgado, que é o apoio bom, né? Que a gente recebe aquela energia e tal.
de gente da universidade, estudantes, professores, de modo que teve um curso do professor Antônio Luiz, para os chamados, ainda na época, de monitores ou estagiários, aí depois a gente pensou para colaboradores, enfim, os nomes também eram muito questionados, como devem ser, né? E o Antônio Luiz ia se reunir com o pessoal, né? Os educadores, é a melhor palavra, educadores e educadoras, né? Estagiários, começamos com 4 e no final tínhamos 10, a ideia era passar para 20, porque a gente sempre sonhava, né? E num desses cursos, sobre a história da cidade, cultura material, eu convidei o Antônio Luiz, ele foi e tal, e aí quando terminou o primeiro dia, aí eu disse, Antônio Luiz, como foi? Aí ele disse, não foi assim propriamente. Eu disse, como assim? Não teve não o curso? Ele disse, teve, mas não foi assim como a gente estava pensando. De, como assim? Dá detalhes. Ele disse, é porque assim, o primeiro dia foi basicamente assim, uma coisa que não estava no programa, é que o pessoal ficou discutindo se as cadeiras deveriam ser em fila, se deveria ser circular. Eu disse, mas por que uma polêmica sobre isso? É circular. Não, mas aí alguém disse que se é circular, as cadeiras ficam encostando na parede e vai ferindo a parede, vai ferindo o patrimônio. Mas aí deveria ter um jeito de não ferir o patrimônio, enfim, uma grande discussão. Eu disse, então, maravilhoso o curso, não é? Realmente essa sala se chama Paulo Freire. Quer dizer, não deu certo o seu programa, mas o programa da sala deu certo. O clima se estabeleceu. E quase tudo, para não dizer tudo, era nesse sentido. Né? Acho que as pessoas se sentiam à vontade para falar. Né? E isso acabava formando uma certa coletividade móvel, porque foram 7 anos, né? Tinha gente entrando, gente saindo, e as pessoas, eu vou usar aqui um verbo da Judite Primo, que eu gosto muito, assim, o verbo tocar, que muitas vezes é proibido no museu, tocar, pegar, né? Eu acho que as pessoas se sentiam tocadas pelo ambiente, pela geografia do museu, pela maneira de circular, pelo clima, digamos assim, não é? Clima através das pessoas. E acho que o meu papel foi de incentivar esse clima, não é? De debate, de diferenças, de múltiplas visões, até a organização de algo mais sistemático que se dava nas semanas Paulo Freire, todo ano, né, com um determinado tema. Aí juntava necessariamente gente dos movimentos sociais, por exemplo, a segunda semana Paulo Freire teve como tema direitos humanos. No programa está lá lançamento de vários livros, uma discussão, por exemplo, que era ainda muito proibida na época, ainda é hoje, que é a escravidão contemporânea, não é? Como as pessoas continuam sendo escravizadas de várias formas. Tivemos um lançamento de um livro sobre essa questão, palestras, enfim, não seria o caso de fazer um relatório aqui dessas atividades, né? E já me encaminhando para o final, dizer que assim, essa orientação a partir do Paulo Freire tinha uma abrangência, assim, quase sem limites, porque é Paulo Freire, mas pelo fato de ter o nome histórico, museu histórico, a gente acabava circunscrevendo mais as preocupações no âmbito do chamado ensino de história, como o museu pode ser um lugar, não apenas, mas também
de ensino de história. Daí a nossa proposta já no final da gestão para a criação de um anexo, que não deu certo, porque muita coisa não deu certo, né? Um anexo que seria o sobrado do Dr. José Lourenço, exatamente para ter essa possibilidade de ampliação com salas de aula e espaços de exposição, e a gente chama também, muito questionável, chamado de exposição temporária. Não deu certo, mas esse não dar certo é muito significativo também, porque passa a impressão hoje, não é, pelas memórias, as lembranças, de ter sido feito algo, apesar de pequeno, de circunscrito, algo quase impossível dentro das estruturas, porque não havia estruturalmente condições para se fazer o que foi feito. Não tinha mesmo. Mas fizemos, e fizemos, acredito eu, hoje, pensando sobre o que aconteceu há mais de 10 anos, por esse clima que se estabeleceu através das pessoas que colaboravam, que discutiam, que opinavam, que discordavam, né? A discordância sempre foi muito importante, foi sempre muito bem acolhida. Inclusive, vou até contar mais uma fofoca, vamos ver se tem testemunha também aqui. As pessoas não acreditavam, mas é porque às vezes era no tom de brincadeira, eu tenho esse jeito de padre, de falar, voz fina, parece um bispo, é muito pausado, aí as pessoas às vezes não levam muito a sério. Também está ótimo. Eu dizia, como diretor do museu, né, com o cargo pomposo, Museu do Ceará, esse nome está errado. Não pode ser Museu do Ceará. Esse Ceará é uma identidade ainda do século XIX, e a gente precisa reformular isso, repensar sobre o autoritarismo desse nome. Daí a gente fez um projeto durante 6 anos de outra exposição, não é? Que questionava exatamente o que é o Ceará. Uma ideia sagrada, né? Como a ideia de Brasil, de nacionalidade, os museus nacionais, tem os museus nacionais e os regionais e os estaduais. O Museu do Ceará é desse tipo, né? Tem tudo lá, de tudo um pouco sendo do Ceará. E eu dizia, com esses termos, esse nome é imperialista, esse nome é inadequado, não é para ser Museu do Ceará. Para ele se renovar e ser realmente freiriano, teria que ter outro nome, por exemplo, não é? Então, até o próprio nome do museu passava por esse tipo de questionamento, de modo que eu, pensando hoje sobre isso, acredito que as pessoas não achavam que eu estava brincando, assim, né? O diretor falando mal do museu, que ele... E assim por diante. E as exposições, né? As exposições eram sempre muito criticadas, não só as que já estavam lá, mas as que foram construídas coletivamente. Não escapava nada assim. Se não está bom, se está mais ou menos, se tá inadequado, se precisava de outra forma. Então, não havia mesmo assim medo desse tipo de observação, né? Tanto é que várias coisas foram mudadas. Enfim, eu já estou falando demais, eu queria só terminar agradecendo a oportunidade de escutar também perguntas, né? O Alexandre, eu lembro, da sua seleção. Eu não posso deixar de dizer isso. O Alexandre foi um dos primeiros, né? É pioneiro. Acho que é o primeiro. Dos que estão aqui é o primeiro. E tinha a seleção, né, dos estagiários. E eu vou dizer por que você passou, Alexandre. Eu não sei se eu já disse depois, mas é muito 20 boa. anos depois, Regis. 21. Por que você foi selecionado? Porque você tinha esse espírito de acolhimento.
que ideia bacana aquela. Depois não deu certo, mas a gente fala por que não deu certo, você diz, né? Você complementa. Como é que você receberia os estudantes? Aí o Alexandre disse, a primeira coisa que a gente tem que fazer com os estudantes é para eles circularem no museu. Por que é que eles vêm só para dentro do museu? Por que é que não dá uma rodada? Faz uma circulada pelo museu? Só que o museu é no centro da cidade e tem alguns entraves aí, Praça dos Leões e tal. A geografia é uma geografia assim que pode oferecer algumas dificuldades. Isso depois o Alexandre fala. Mas, enfim, era também uma seleção de estagiários abertos, né? E nunca ninguém tinha tido essa ideia que é simples, não precisa de financiamento especial para circular o museu, né? Mas até então ninguém tinha feito isso. Então eu queria terminar com essa historinha aqui, essa fofoquinha sobre a seleção, né, internamente, como é que a gente seleciona. Não era por nota, quem tem currículo melhor, não, é pela capacidade de abrir, né? Abrir coisas muitas vezes óbvias, que são as melhores, né? Eu agradeço muito e como é uma roda de conversa, eu vou parar de falar, porque senão não existe a roda, né? Muito obrigado mesmo a todas e a todos. Antes, eu tenho que dizer que eu fiz um curso de museologia. Primeiro, eu tive museologia na escola técnica, e eu estudei com o livro do Gustavo Barroso. Eu copiava, né? O professor ditava as coisas do livro do Gustavo Barroso, e a gente copiava em sala de aula, né? E quando eu estava terminando o curso da escola técnica, eu fui fazer o curso com a Maria Célia Santos. Isso antes de entrar no curso de História, né? Eu queria muito ser estagiária, trabalhar no Dragão do Mar, e eu ligava todo dia para a Germana, dizendo que eu queria trabalhar no Dragão do Mar, que eu queria trabalhar no Dragão do Mar, porque eu queria ser guia especializada de monumentos. Aí ela disse, vai ter um curso aqui, venha fazer. Aí lá fui eu fazer o curso que transformou a minha vida. E na minha cabeça de jovem daquela época, eu achava que a museologia social era a evolução da museologia. Que tinha uma linha cronológica, né? E eu tinha descoberto a grande museologia, a museologia contemporânea, né? E que aquela museologia que eu tinha estudado era a museologia do passado, né? E foi tão importante para mim, no começo, inclusive, para compreender a teoria da história, né? Porque na medida que eu ia lendo os livros da introdução aos estudos históricos, eu ia lendo a Maria Célia Santos. E aí eu ia entendendo o trabalho do historiador, aprendendo museologia, né? Isso foi fundamental para mim. Tanto que quando eu entrei no PET, que era um programa de bolsa, eu queria fazer um laboratório de museologia no curso de História. Queria porque queria. Aí o pessoal disse assim, não, mas lá tem o Regis, vai lá procurar o Regis. Ele tem um laboratório, talvez o lugar para você seja lá, né? Tipo, não aqui, que a gente aqui estuda o século XIX, não é bem o que você quer. Aí fui procurar o Regis, o laboratório de museologia, isso antes de fazer a seleção para estagiária, né? E eu realmente não era uma membro desse laboratório, comecei a frequentar, e o Regis tinha esse laboratório na época para construir também, para pensar as exposições do museu, né? Porque era tudo articulado, né? Tinha uma coisa que era muito articulada, porque todo mundo que estava ali estava pensando as ações educativas, estava pensando uma crítica da museologia, ou seja, das exposições históricas, e estava pensando como fazer as exposições de curta duração. E naquela época, o Laboratório de Museologia estava elaborando a exposição Fortaleza, Imagens da Cidade. Então, era tudo muito discutido, então a gente se encontrava uma vez por semana naqueles laboratórios. E o Regis trazia o Piano Bezerra de Menezes, né, com a crítica àquele museu tradicional. E o Regis dizia, museu é isso, a partir da crítica do Piano Bezerra de Menezes. Aí eu dizia, não é isso, Regis. E eu falava com o corpo inteiro na época. Eu me mexia na cadeira, assim, o meu corpo inteiro, era muito teatral. Eu dizia, não, Regis, não é isso que é museu, não. Então, a gente debatia. Tanto que na minha seleção, o Regis perguntou, seria possível fazer um diálogo entre Maria Célia Santos e o Piano Bezerra de Menezes? Para pensar a experiência no Museu do Ceará?
Eu acho que até hoje, né, eu estou respondendo essa pergunta e entendendo, né, que essa é uma pergunta sociomuseológica. No final das contas, essa é uma pergunta sociomuseológica. E o grupo, né, depois que a gente entrou para o grupo de estagiários, tinha uma coisa no Regis que eu acho que é muito rica, que era pensar um grupo muito heterogêneo, onde tinham perspectivas muito diferentes de educação, e a gente justamente tinha que lidar com essa diversidade, porque ao mesmo tempo que nós estávamos ali, né, abraçando Paulo Freire, haviam outros colegas estagiários que não abraçavam Paulo Freire, né, que lutavam por uma educação mais clássica, digamos assim. Então, viver nessa diversidade e precisar, na experiência dos debates, dos grupos de estudo, né, defender por que a gente entendia, né, que a gente podia fazer oficinas, que a gente podia fazer jogos com os visitantes, que a gente podia pensar que antes da visita a gente ia oferecer aos visitantes, em vez de eles desenharem o que eles viram na exposição, a gente começou, por exemplo, eu e a Alexandra, a gente teve uma experiência muito interessante, que foi com uma turma de educação de jovens e adultos, onde a gente começou a conversar e a gente não conseguia escutar. E aí a gente começou a inverter, porque a gente fazia assim, a gente recebia os visitantes e no final da visita a gente convidava todo mundo para fazer desenhos, né? Mas com essa turma de jovens e adultos isso não funcionou. E aí, então, a gente passou a pensar no que o Regis dizia para a gente, né? E a gente começou a pedir para as pessoas desenharem objetos das suas referências culturais. Então, antes de ir para a visita, a gente começou a pensar esses objetos, né? Que as pessoas traziam as suas memórias. Então, eles desenhavam primeiro os seus objetos, e na hora que a gente fazia a visita, a gente começou a pedir para eles relacionarem esses objetos que eram das suas memórias, da sua história de vida, com os objetos no Museu do Ceará. E aí as visitas começaram a ganhar um outro sentido, porque as pessoas começaram a fazer uma referência entre aqueles objetos que estavam na exposição e as suas histórias de vida. Eu me lembro muito bem de um visitante que tinha feito um objeto que tinha relação com o tear da rede, e na hora que ele chegou na rede do Capistrano de Abreu, ele começou a descrever como aquela rede tinha sido feita, e qual era a diferença entre aquele modo de fazer a rede e a rede contemporânea. Então, a partir disso, a gente começou a fazer várias experimentações, e o Regis convidava a gente para pensar, e a gente sempre trazia uma discussão entre as perguntas que o Regis colocava para a gente, os livros que a gente lia do Paulo Freire, os textos do Piano Bezerra de Menezes, as outras referências que nós trazíamos, né? Por exemplo, eu tinha uma experiência com a sociopoética, né, com a professora Sandra Petit, que era muito forte para mim, porque ela trabalhava com educação popular, educação de jovens e adultos e educação libertária. Então, também o pensamento, né, a questão da autogestão era muito forte para a gente. E a gente começou a pensar oficinas, começou a imaginar formas de trabalhar com esses objetos que era a história de vida de cada um. E eu acho que é um pouco isso, né, que eu trago até hoje, né, da experiência do Museu do Ceará. E eu vou encerrar por aqui. Eu acho que em todos os trabalhos que eu faço, né, essa é uma marca que está comigo, né, assim. E aí eu vou encerrar por aqui, vou deixar a palavra com o Alexandre, e aí depois a gente conversa mais. Obrigada. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos e todas. Também gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade da gente estar aqui. Quando eu tive a oportunidade de participar do Musastema, em agosto do ano passado, a gente teve uma sessão bastante agradável também, né, e a partir dali, das nossas conversas no Facebook, né, a gente já aventou a possibilidade de fazer esse momento, né, que na nossa trajetória é um momento inédito também, que nunca foi feito, de reencontrarmos, eu, Regis, Carol e João Paulo, né, que fizemos parte ali de um momento
bastante marcante na nossa trajetória de formação, né, eu acredito que todos os 4, e que nunca havia acontecido presencialmente. E aí, Judite, está fazendo esse momento aqui na cátedra, Paulo Freire, com vocês, na Cátedra Unesco, Sociomuseologia, enfim, eu acho que é bastante significativo do ponto de vista desses encontros e de repensar esse processo no que ele significou nas nossas trajetórias, há passados 21 anos dele, e também no que ele proporcionou a partir do que foi constituído individual e coletivamente naquele momento de criação de ideias práticas vinculadas à museologia, à sociomuseologia, à sociodiversidade, à história, ao patrimônio cultural, né, à política, né, aos movimentos sociais, às artes, e a todas essas vastas áreas que nós temos atuado ao longo desse tempo, e que, em minha perspectiva, em minha visão, aquele foi um momento crucial, onde essas trajetórias elas se encontraram, e que, posteriormente, cada um de nós seguiu suas próprias trajetórias, mas também se reencontrando, em alguns momentos mais, em outros menos, mas que, sem dúvida, o encontro com Paulo Freire, naqueles anos, ele foi fundamental em tudo o que aconteceu posteriormente, né? Então, como o Regis e Carol falaram, eu participei da primeira seleção de monitores da gestão do Regis, no ano 2000. Carol, você realmente entrou antes na história, porque antes da seleção tu já tinha ido lá conversar com o Regis, mas a gente foi da mesma seleção e entramos juntos, né? E esse episódio que o Regis narrou das cadeiras, né, eu lembro bem, porque eu era justamente uma das pessoas que defendia que as cadeiras tinham que ser circulares, e tinha não era simplesmente uma questão das cadeiras, mas era justamente a questão do que essa circularidade representava no sentido do que a gente estava começando a pensar como fundamental no processo de ensino-aprendizagem no espaço museológico, que era o diálogo. Né? Então, essa pedagogia do diálogo, a partir de Paulo Freire, ela se materializava em praticamente todos os aspectos do que a gente começou a vivenciar ali. Né? Eu queria falar mais, não focar tanto no período do Museu do Ceará, né? Mas tentar trazer também a minha reflexão um pouco nos desdobramentos, nas coisas que foram acontecendo a partir daquele momento. Né? Eu acho que isso pode nos possibilitar perceber como um momento de criatividade localizado temporal, historicamente, institucionalmente, ele pode representar como um momento de semeadura de sementes que frutificam ao longo do tempo e que dão diversas frutas e novas sementes que geram novos processos. Hoje eu vejo aquele momento um pouco nessa perspectiva, né? E o nosso encontro com o Regis se deu nesse contexto, né? Dele ser o diretor do museu, né? E a gente ter entrado nessa primeira turma, depois João Paulo entrou na segunda, nós éramos estudantes de História da UFC, nós 3, né, tanto eu como Carol, como João Paulo, eu fazia o 4º período, acho que Carol fazia o 5º, e o João Paulo o 3º, então a gente era encarrilhado, digamos assim. Eu tinha 20 anos, acho que Carol 20 ou 21, João Paulo também 20 ou 21, então éramos bastante jovens, né, e aquelas ideias, elas formaram, para mim, uma parte fundamental do nosso pensamento, mas claro que cada um de nós também trazendo já uma trajetória de juventude que tinha, interpretando aquilo que a gente vivenciou e podendo também construir novos diálogos a partir desse encontro com Paulo Freire, que o Regis mediou. Né? Sem dúvida, o Regis, quando veio do doutorado, ele trouxe toda essa bagagem, né, de pensar o museu a partir da história social, e a gente começou a discutir algo que para mim, termos conceituais, teóricos, metodológicos,
foi bastante influente e que depois eu vou levar para o lado da antropologia e também discutir a questão da etnicidade indígena a partir disso, que foi a ideia de uma história social da memória, né? Então, o encontro de uma perspectiva da história social com uma perspectiva museológica, que naquele momento a gente não chamava de museologia social ou de sociomuseologia, nós lá não chamávamos, muitas das coisas que a gente fazia, a gente chamava de educação patrimonial, por exemplo, né? Essa perspectiva, para mim, ela foi fundamental. Então, eu passei no museu, certo, Judith? Estou vendo aqui, 2 minutos a gente cai. Eu passei no museu, nesse primeiro momento, como estagiário, de 2000, final de 2000 até 2004. Em 2002, se eu não me engano, ou 2003, Carol saiu, João Paulo entrou, e aí a gente já se conhecia, já era colega de curso, mas se conhecia antes, porque a gente morava no mesmo bairro. Eu e o João Paulo, a gente se conhecia de adolescente, né? Então, já faz mais tempo ainda. E a gente se reencontra na história, e aí João Paulo e eu vamos ser parceiros no Museu do Ceará, mas a gente também passa a pensar juntos uma outra coisa que em 2005 a gente vai chamar de projeto Historiando, que era um pouco que o casamento das ideias que a gente tinha no museu em relação ao processo de ensino-aprendizagem no espaço museológico, a partir de pedagogias inspiradas no pensamento de Paulo Freire, mas levando isso para discutir memória e história local em movimentos sociais. Então, a partir de 2005, isso vai se chamar de Projeto Historiando, e dentro desse quadro temporal, né, eu, em 2004, saio, em 2005 e 2006, eu permaneço no museu ali, mas como freelancer. Em 2007, eu e o João Paulo voltamos para trabalharmos na gestão museológica. Então, o Regis conseguiu as bolsas da FUNCAP, e a gente retorna ao museu, e eu permaneço até 2010. Acho que o João Paulo... como eu estava falando, né, tentar pensar essa perspectiva num processo de média e longa, né, não tão longa, mas 20 anos já é um tempo passível de ser analisado. Nesses primeiros anos, né, a minha trajetória ela foi desenvolvida em basicamente 2 momentos. Nesse primeiro momento, vinculado ao grupo de educadores, que na época chamávamos de monitores, né, acho que uma palavra totalmente em desuso hoje, e depois um período mais como freelancer, e um momento em que o 2004, 2005 e 2006, as atividades do projeto Historiando, né, eu e o João Paulo passamos a atuar de maneira bastante forte em comunidades de Fortaleza, trazendo toda uma palavra, pessoal, que eu acho que é muito significativa para a gente, para mim, que é experimentação. Né, experimentação no campo da educação, da arte-educação, das metodologias, do ensino de história, do diálogo entre história e museologia, e para mim de algo que desde que eu já era estudante de história me despertava um grande interesse, que era a temática indígena. Né, ainda no curso de história eu já comecei a devorar tudo que eu via sobre história indígena, né, nas disciplinas de história do Brasil, colonial, eu sempre ia estudar as coisas indígenas, e foi um caminho que me levou para a antropologia também, né, então a partir de 2006, né, a gente começou a desenvolver o projeto Historiando com os povos indígenas no Ceará. O curso Historiando os Tapeba foi o primeiro momento em que isso aconteceu, que era uma experimentação no campo da memória e da museologia voltada a pensar, nesse caso dos Tapeba já existia um museu, né, mas metodologias de produção de conhecimento histórico a partir de estratégias museológicas, digamos assim. E a partir daí também esse processo não mais parou. Né, em 2006 a gente situou esse primeiro momento, com os Tapeba, um trabalho que ocorreu no Memorial Tapeba, Cacique Perna de Pau, né, e em 2007 a gente retorna ao museu, eu e o João Paulo na condição de bolsista da FUNCAP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Ceará. Né, em 2007 a 2010 eu permaneço no museu, acho que nesse momento João Paulo, em 2008 ou 2009, vai fazer o mestrado no IFAM, né, e em 2010 eu vou fazer o mestrado em antropologia, né, justamente tentando pensar toda essa bagagem de 10 anos, mas a partir de tentar estudar processos museológicos indígenas, tentando refletir
e fazer pesquisas-ação, cujas metodologias de pesquisa no campo da antropologia juntavam a ideia de uma etnografia com observação participante com todas aquelas experimentações que vieram sendo construídas desde o ano 2000, que o Regis, em 2014, né, publicou no livro Da Nação do Objeto, que é uma narrativa das nossas ações dentro do museu, né, cunhando o conceito de objeto gerador, né, tentando articular tudo o que a gente vinha fazendo, né, e construindo essa narrativa, e de que, no nosso caso, a gente também vai levar essas metodologias, essas experimentações, para o campo de um trabalho com os povos indígenas, que em 2010, na minha trajetória, começa um outro momento, que é quando eu também vou para Pernambuco, né, e passo a atuar, vou fazer o trabalho de campo nos Canindé, passo a atuar dentro do Museu dos Canindé, em Aratuba, né, que era um museu que já tinha sido criado em 95, trazendo essa ideia de pesquisa-ação participativa, e aí é lá, uma coisa interessante pensando hoje, por exemplo, a gente fez um inventário participativo do acervo. No Museu do Ceará, a gente vivenciava todos os aspectos do trabalho museográfico, desde fazer exposições, discutir metodologia, discutir o projeto didático e educativo. E quando eu fui lá para o Museu dos Canindé 10 anos depois, eu fui fazer justamente coisas bastante semelhantes. E lá, né, pude, dentro desse trabalho de campo antropológico, propor, a partir de um grupo de trabalho para fazer um inventário do acervo, que foi uma metodologia de pesquisa, criar um núcleo educativo do museu, né, em parceria com Suzenalson Canindé, com o Cacique Sotero e outros. Esse núcleo está agora fazendo 10 anos, né? Então, é muito salutar pensar, né, para mim, nesses diferentes desdobramentos que aquela experiência de encontro com o Paulo Freire, na nossa trajetória, e na minha trajetória em especial, elas vão resultar, tanto porque foi a partir do Paulo Freire que a gente construiu esse diálogo entre história social, nova história, história cultural, história social da memória, e museologia num sentido muito, digamos assim, também prático, porque eu acho que a única pessoa interessada em museologia, quando entrou ali, de nós, era a Carol. Carol tinha esse foco na museologia, mas acho que tanto eu como o João Paulo, a gente tinha muito mais essa ideia de uma história, né, e eu fui me arrumando muito também para a antropologia, né. Depois de 2010, né, eu já em Pernambuco, mas sempre também dialogando com o Ceará, o meu aprofundamento foi nessa temática e nessa ação com os museus indígenas. Desde então, a gente continuou atuando como projeto historiano, e eu acho, já em diferentes instâncias, né, eu acho que foi um momento também em que o debate sobre políticas públicas, o protagonismo, né, que a gente costuma chamar isso entre nossas conversas, né, não sabemos se é bem isso, talvez o futuro dirá, mas esse pensamento museológico gestado no Ceará, ele começa também a ter um impacto maior, por exemplo, no campo das políticas públicas museológicas, e aí a gente começa a circular bastante em diálogo com o recém-criado IBRAM, com a Coordenação de Museologia Social e Educação. O próprio João Paulo vai ser consultor por vários anos dentro dessa instância, e aí a gente vai levar toda a nossa bagagem de pensar museologia junto com movimentos sociais para o campo das políticas públicas. Em 2009, temos a criação da Rede Cearense de Museus Comunitários. Em 2014, da Rede Indígena de Memória e Museologia Social. A Rede Cearense é a primeira das redes criadas no Brasil, que depois vão vir várias, Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rede LGBT, a própria Rede Indígena de Memória e Museologia Social em 2014, né? Então, são instâncias em que a gente estava dialogando. E no meu caso, eu saí do museu, fui para os Canindé e depois já entrei num departamento de antropologia e museologia, porque eu já fiz um concurso e entrei para dar aula de antropologia dentro do curso de museologia que tinha sido recém-criado na UFPE em 2009, né, e, enfim, de algum modo estou vinculado ao UFPE desde então. Agora não estou com vínculo, além do vínculo de pesquisador com o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade, né, mas tive 2 contratos lá, entre 2011 e 2013, 2018 e 2020, além de ter feito o mestrado e o doutorado sobre a temática dos museus indígenas, né. Então, nessa minha trajetória, Museu do Ceará, né,
2010 os Canindé, que é um povo que eu tenho trabalhado desde então, e Pernambuco, o FPE, sempre foram unificados pelo pensamento de Paulo Freire, né? E aí, dentro desse contexto, a minha relação com o povo Canindé e com os museus indígenas foi central. O projeto Historiando foi central, porque foi um espaço onde essa experiência do Museu do Ceará ela extrapolou e ela levou a outros níveis políticos, né? Tem várias coisas que eu acho que o João Paulo pode, inclusive, comentar, que eu também não vou me prolongar mais muito. O processo de construção da mobilização pela defesa da Estação da Parangaba, né? A construção de vários museus indígenas, a própria criação da Rede Indígena de Memória e Museologia Social, né? Ou seja, são todos processos sociais, políticos, educacionais, que surgem de algum modo naquele momento, porque o que a gente foi construindo tem muito a ver com aquele momento, né? Gerado ali, e que ao longo do tempo a gente se encontra e se reencontra de diferentes maneiras, nós quatro que aqui estamos, né? E nós, sempre, né, tanto eu, como João Paulo, como Carol, temos essa consciência de que essa formação comum, né, ela foi fundamental para a nossa caminhada, né, e aí nesse sentido, Regis, eu não sei como é que o próprio Regis vê isso, porque não era nada planejado, e teve muita gente que entrou no museu como a gente, e teve outros caminhos, depois da gente teve uma série de gerações super criativas no museu, né, a própria Ana Amélia, Cristina, que é da nossa geração, mas é um pouquinho mais antiga, que em 2008 assume, Cristina Holanda, a gestão, quando o Regis sai, né, também tem toda uma trajetória, o próprio Yazid, que se eu não me engano é de 2 turmas depois da gente. Então, eu acho que pensar essa influência de Paulo Freire dentro do Museu do Ceará naqueles anos é pensar também, pessoal, caminhos de uma sociomuseologia no Brasil que teve diversas interlocutores, frutos, resultados no campo da teoria museológica, histórica, antropológica, das políticas públicas, dos movimentos sociais, e que hoje eu acho que 20 anos depois, né, é algo que eu percebo como essa diversidade a partir do pensamento de Paulo Freire e de tudo que foi gerado, tanto pelos que estão aqui, como também por várias outras pessoas que não estão aqui, mas que fazem parte dessa história desse grupo, algo significativo para a gente pensar a renovação do campo museológico, do pensamento museológico no Brasil, né, e a partir dessa apropriação desse museu também, dessa ideia de museu e de museologia, por outros grupos que a gente acabou também possibilitando, né, repensar a recriação, né, de perspectivas de atuação bastante originais. Então, eu passaria a palavra para meus colegas também, porque são memórias, né, e memórias não têm fim. E eu queria agradecer esse momento também, e passo aí para ti, João Paulo. João Paulo aí sempre foi para nós uma referência, né, Carol? Queria também dizer aqui que era uma pessoa que trazia uma coisa muito importante, pessoal, que era a perspectiva libertária, né? Que era esse pensamento anarquista, militante, no âmbito da educação, para a gente pensar os museus, né? Então, acho que de todos nós, Carol era artista, né? João Paulo era o militante, né? Eu era o sofista, né, Regis? Regis sabe. O João Paulo trazia muito esse elemento do libertário e da educação libertária para a gente, né? E a gente tinha essa grande influência e foi muito importante esse encontro e o nosso diálogo para nascer tudo que nasceu a partir dali. Bom, boa tarde, boa noite aí, né, para vocês, a todas e a todos. É uma satisfação imensa poder compartilhar aqui um pouco dessa trajetória, né, oriunda dessa experiência 20 anos depois do Museu do Ceará, que marca, que atravessa certamente a vida de todos que por lá passaram. É uma satisfação imensa estar com o professor Regis aqui também. Há muito tempo não via, e é sempre muito bom ouvi-lo, escutá-lo e aprender. Alexandre, parceiro aí de uma longa caminhada, né, de décadas, Carol também, Carolina, a gente discutiu, conversou, planejou, sonhou, né, então somos companheiros de sonhos, de lutas,
né, de projetos políticos e agora museológicos patrimoniais. Então, a satisfação imensa, né, Judite, professor Mário, aí, enfim, todos que aqui estão, né, é uma satisfação estar com vocês. E Alexandre termina a fala justamente falando, né, de uma questão que eu queria iniciar, porque eu acho que é marcante, que vai influenciar diretamente a minha atuação também no Museu do Ceará e no campo da museologia, que é essa minha atividade política que antecede a minha própria entrada no Museu do Ceará, que em determinado momento eu achei que, inclusive, iria ser um obstáculo para adentrar no núcleo educativo do Museu do Ceará, e depois vi que não. Né? E aí eu vou contar também essas histórias, copiando aqui um pouco da estratégia narrativa do Regis, né? A gente também contar algumas histórias desse período que é muito interessante. Mas eu conheci o Paulo Freire mesmo antes de entrar na universidade, né? Desde muito jovem, morador de um bairro periférico aqui de Fortaleza, no estado do Ceará, eu comecei a me articular politicamente em grupos contraculturais. Foi quando eu conheci o pensamento libertário, e em 98, final de 98, 99, eu fui convidado para facilitar um curso justamente de formação de adultos, né, numa grande favela aqui do Ceará, no Pirambu, numa ocupação chamada Terra Prometida. Então, era utilizar o método de alfabetização de adultos do Paulo Freire, e aí eu fui lá, né, aprender um pouco. Na verdade, não conhecia o pensamento freiriano. Eu acho que depois que eu entro no museu é que eu vou perceber essa complexidade, né, e toda a contribuição que o Paulo Freire vai trazer, né, para a educação e para o universo dos museus. Mas isso me atravessa e me marca muito, né? Minha atuação também dentro da universidade vai se fundamentar a partir dessa experiência política anterior à própria universidade, e eu tenho realmente o Museu do Ceará como um marcador, né? A partir das experiências vivenciadas, de tudo que eu aprendi ali, vai dar, né, uma nova guinada na minha trajetória profissional, política, enfim, de atuação junto aos movimentos sociais. E eu agradeço muito a todos vocês que aqui estão, porque, de certo modo, contribuíram, né, marcadamente nessa trajetória. E Alexandre, Carol e o próprio Regis já falaram de várias perspectivas, né, aí do museu, dessa atuação do museu. E aí eu queria começar um pouco por essa trajetória, né? Eu entro justamente em 2002 no Museu do Ceará, nessa seleção para ser educador do núcleo educativo do Museu do Ceará. E quando eu disse que talvez pudesse comprometer a minha entrada, esses meus antecedentes políticos, é porque uma das perguntas que a coordenadora do núcleo educativo da época, a Cláudia, me fez é justamente: bom, eu estou sabendo que você tem afinidades com anarquismo, você vai cumprir os horários aqui do museu? Como é que é isso? E aí, né, a gente deu uma boa gargalhada, mas foi interessante. Ela valorizou muito essa minha experiência, né, na alfabetização de adultos na periferia com o método Paulo Freire, e isso, na verdade, foi uma porta de entrada para o Museu do Ceará. E depois de adentrar o museu, em 2002, eu tive uma oportunidade ímpar, né, de percorrer várias outras funções no museu. Então, eu entro em 2002 e só vou sair em 2009, né, quando eu passo na seleção para o IFAM e vou fazer depois o mestrado profissional. Então, foi um período de quase 8 anos, né, e aí, dentro disso, eu participei, por exemplo, do inventário do acervo arqueológico, né, que me fez ainda mais também adentrar nesse universo dos inventários participativos. Depois eu fui trabalhar no núcleo gestor do museu, né, na elaboração de projetos, na produção de pesquisas para as fundamentações das exposições. Depois fui convidado para fazer o cadastro estadual dos museus do Ceará. A gente criou o Sistema Estadual de Museus, então eu pude percorrer todo o estado do Ceará, visitando todos os museus. Isso me deu, né, uma possibilidade de pensar e de conhecer, né, esse universo em todo o estado do Ceará. Eu consegui visitar todos os municípios que possuíam museus ou acervos, então isso trouxe uma possibilidade de atuação posterior, né, muito grande, e isso foi justamente por essa possibilidade de
trabalhar, né, dentro do museu a partir dessas múltiplas perspectivas, né? A abertura que o Regis dava era muito grande, a confiança, sempre estimulando a encarar todos esses desafios. Depois também ajudei na edição da coleção Outras Histórias, que acabou ganhando um prêmio nacional Rodrigo Melo Franco de Andrade. A gente foi lá buscar em Brasília, eu, Regis, na mão do ministro ministro da Cultura na época, Gilberto Gil, né, Regis? Podemos conhecer o Gil, foi muito bacana. Então, tudo isso trouxe um grande aprendizado. E aí, Alexandre e Carol falaram muito, e aí eu queria ressaltar alguns aspectos que eu acho importantes dessa trajetória e dessa contribuição freiriana que o Museu do Ceará trouxe e marcou a nossa formação. E aí uma questão que o Regis sempre colocava, que era a relação entre o museu e o ensino de história. Né? Talvez essa era a grande questão colocada desde o princípio pelo professor Regis Lopes. Né? Ele dizia que ir ao espaço museológico implicava, né, justamente atividades educativas, questionamentos nas maneiras de perceber os objetos nas exposições, de pensar sobre nossa própria historicidade. Então, era uma questão que estava sempre presente, e como a gente conseguiu desenvolver, por meio do núcleo educativo, um papel fundamental no acolhimento às escolas. Né? O Museu do Ceará, nesse período, se voltou, né, em grande medida, para esse papel educativo, se colocando como sujeito ativo desses processos, desenvolveu, né, metodologias para acolher esses estudantes, desenvolveu também uma oficina como visitar o Museu Histórico, no qual os professores vinham primeiro no museu, né, passavam por essa oficina de formação, voltavam para a sala de aula, né, a partir de questões, de problemáticas, trabalhavam com os estudantes e só depois os estudantes iam visitar as exposições. Então isso, né, nós educadores atuando como mediadores desse processo de construção do conhecimento histórico, tínhamos, né, já meio caminho andado para esse trabalho, para as questões que a gente colocava a partir das problemáticas de cada sala temática. Então, foi importante demais essa questão, né, esse papel educativo do museu, e, claro, né, pensando freirianamente, não dá para pensar a educação sem imaginar que essa educação é um ato político. Né, um ato político a partir justamente das questões do nosso tempo, né, as questões que a sociedade, né, o contexto político trazia para aquele momento. E também questionava muito a questão da neutralidade, né, que não era possível, né, essa construção do conhecimento de maneira neutra. E sabíamos, enquanto educadores, o nosso papel, né, e depois, enquanto gestores, naquele processo de construção do conhecimento. E aí eu lembro aqui, por exemplo, né, da construção do Memorial Frei Tito de Alencar. E o quanto aquilo trouxe de discussões acerca de um processo recente, né, que nos nossos tempos de hoje parece que retorna e que na forma de um pesadelo, né, uma tentativa de reconstruir narrativas sobre um papel tão trágico. E eu acho que o Memorial Frei Tito de Alencar vai justamente inaugurar, né, essa posição, esse posicionamento, né, do Museu do Ceará frente às questões do nosso tempo. Nasce num momento também de discussões acerca dos 40 anos, né, da ditadura militar no Brasil, e aí a gente vai passar por toda uma discussão, né, depois a gente recebe a sala escura da tortura, né, e isso vai provocar, né, vários questionamentos. Inclusive tem um livrinho que a gente publicou, porque o Regis também estimulava a escrita, né, então as nossas experiências, relatos de experiências iriam ser publicados num caderno Paulo Freire, né, que era um caderno onde a gente, enquanto educador, poderia, né, expressar, materializar as nossas experiências educativas no Museu do Ceará. E uma outra questão também, que foi muito presente nesse período, que eu acho que é um aprendizado do pensamento Paulo Freire, é que não há, né, um discurso teórico sem a prática.
né, que a prática é que vai dar vida a esse discurso. E isso eu acho que a gente vai também ser atravessado muito, né? É a minha prática que vai dizer, no fundo, o que meu discurso é válido e não o meu discurso que vai validar a minha prática, né? E a gente estava lá experienciando, né, na prática, uma nova forma de construção do pensamento histórico, né, de pensar a nossa historicidade a partir da cultura material, a partir dos objetos, e que, como o Alexandre falou, posteriormente vai estar completamente inserido nas novas ações, nas novas parcerias que a gente vai estabelecer ainda dentro do Museu do Ceará, como, por exemplo, com o movimento indígena, com o movimento negro, com os movimentos de terreiro, né? A gente vai estabelecer essa conexão, né, esse diálogo, e que depois, por meio do projeto Historiando, a gente vai dar continuidade. Então, por exemplo, desse inventário das peças arqueológicas, posteriormente a gente vai repensar a própria exposição do Museu do Ceará, mesmo diante dos limites institucionais que estavam colocados, né, pensou-se uma nova exposição antes do Regis sair, né, e Ceará, Histórias no Plural, era o nome da exposição, e na primeira sala, né, que era Povos Indígenas entre o Passado e o Presente, o Regis convidou, né, para a gente construir justamente a expografia de maneira colaborativa dessa exposição, e uma fala que ele trouxe também agora é bastante marcante para mim desse período, que ele vai dizer, né, começa assim, a primeira frase, né, da legenda da exposição: o Ceará é, antes de tudo, uma invenção do colonizador. E aí, a partir disso, a gente já pode, né, imaginar, né, como a gente iria pensar essa nova expografia do Museu do Ceará. Se antes colocava estereótipos, né, da Ceará, Serra, Sertão e Mar, a gente traz aí novas problemáticas históricas de se pensar, né, justamente essa cultura material, essa história do estado do Ceará a partir de uma outra perspectiva. E aí também lembrando, né, o Paulo Freire, né, Paulo Freire vai dizer, eu estava relendo Paulo Freire esses dias, e ele vai dizer, né, que a gente precisa molhar o corpo da gente nas mesmas águas culturais, né, dos oprimidos, para poder aí justamente, né, se apropriar, saber um pouco desse processo e pensar principalmente aquilo que a gente vem chamando hoje, né, de um pensamento histórico decolonial. Né, e também lendo agora, né, inclusive antes daqui, né, um pouco Paulo Freire, eu vi como Paulo Freire vai trazendo essas questões, né, tem um texto muito interessante que é Viver e Recriar, um diálogo sobre educação indígena, né, num livro chamado Pedagogia da Tolerância. E aí o Paulo Freire vai trazer questões relacionadas ao que a gente chama hoje de colonialidade, né, que ele vai chamar da manha dos oprimidos, né, como é que essas estratégias, essas táticas dos oprimidos para justamente se colocar, né? O Paulo Freire vai dizer, o dominador habita a intimidade do dominado, o processo de libertação implica a expulsão do dominador. Né? Então, ele falava já de questões relacionadas, né, ao que o grupo hoje, Modernidade e Colonialidade, vai chamar, né, de processo de decolonialidade, de subalternidade. E isso tudo mostra a atualidade do pensamento freiriano e como isso tudo vai atravessar, né, os trabalhos futuros que a gente vai desenvolver por meio do projeto Historiando, seja as ações de educação patrimonial, pensando justamente a relação das pessoas com os bens patrimoniais, ou também, né, junto aos indígenas, pensando justamente, né, novas maneiras de se reescrever a história a partir do ponto de vista nativo, né, renomeando as suas coleções, renomeando as formas de interagir com o meio, com a relação com os ecossistemas locais, pensando, inclusive, né, extrapolando essa ideia de museu mais clássico e pensando a musealização do próprio território, né, na elaboração de inventários participativos, onde as próprias populações vão nomear, vão classificar e vão trazer sentido àquilo que expõe em suas coleções. Então, tudo isso, né, eu acho que já que nasce
de maneira embrionária a partir dessas experiências práticas que a gente vem desenvolvendo, né, no núcleo educativo do Museu do Ceará. Então, certamente a gente traz isso, né, uma das metodologias do historiando é justamente a do objeto gerador, né, que a gente busca, antes de montar, né, problemáticas para exposição, pensar criticamente sobre aqueles objetos, né? No entanto, tem outras questões que colocam-se, né, na própria maneira de buscar, né, de juntar esses acervos antes de montar as exposições. Mas, enfim, né, não sei quanto está meu tempo, mas era mais demarcar esse lugar fundamental, né, educativo, que esse pensamento freiriano vai trazer nas ações educativas realizadas pelo Museu do Ceará, de como o museu vai também influenciar essa experiência no Museu do Ceará, os trabalhos de todos nós que por ali passamos, e de como trazemos ainda hoje, né, um pouco dessa trajetória nos nossos fazeres cotidianos, nos nossos fazeres museológicos e patrimoniais nos dias de hoje. Então, eu vou ficando por aqui, esperando aí as questões para a gente poder debater. E só para rapidamente concluir, eu acho que outra questão também que eu estava lembrando aqui, né, e que a gente vai poder pensar um pouco, era a Escola Livre de Museologia. Né? A gente, aqui no Ceará, não sei se todos sabem, não há curso de museologia. Então, nossa formação, na grande medida, é no curso de História, né? Somos historiadores, e aí o Museu do Ceará vai ser justamente o embrião dessa escola de uma nova museologia aqui no estado do Ceará. Então, por exemplo, a gente vai criar na Rede Indígena de Memória e Museologia Social a Escola Livre de Memória e Museologia Social. Então, isso também, de certa maneira, é fruto desse processo, né, dessa formação. E que, claro, que tem muitas outras pessoas envolvidas que não passaram no Museu do Ceará, mas que são também referências para esse grupo de pessoas. A Manuelina, né, não poderia deixar de fazer referência, enfim, a Ana Amélia, né, então uma série de outros, a Cristina Holanda, de outras pessoas que vão se envolver, né, nesse universo dos museus, vão se tornar militantes e pessoas comprometidas com esse campo de atuação a partir justamente dessa relação, né, embrionária e dessa trajetória junto ao Museu do Ceará. Então é isso, muito obrigado.